Olá, política, religião e futebol não se discute. Será? Pois hoje a nossa proposta é falarmos um pouco sobre as questões envolvendo igreja e política, fé e política. Fique conosco. Para abordar esse tema que envolve igreja e política, fé e questões relacionadas a ideologias políticas, partidarismos, nós obviamente partimos de alguns pressupostos. Como você já sabe, este canal é um canal cristão, então fica evidente que já desde o início há uma perspectiva pela qual nós desejamos abordar este assunto. Eu não acredito que haja qualquer possibilidade de uma isenção plena ou de neutralidade naquilo que nós comunicamos, naquilo que nós expomos. As pessoas estão sempre defendendo alguma coisa, elas estão sempre propondo algo, defendendo alguma ideia, portanto, todo discurso que ouvimos, toda notícia, todo filme que assistimos, novela, toda palestra, toda aula, ela procura transmitir algo, ela procura convencer as pessoas de alguma coisa, no fundo, de alguma verdade sobre a existência, sobre uma visão de mundo, sobre a realidade. O que de início, então, fica claro para nós é que acreditamos haver, sim, muita possibilidade e muito interesse no diálogo mútuo, no respeito à pluralidade, às diferentes posições que estão presentes na sociedade como um todo e que estão presentes também dentro da própria igreja. Nós precisamos respeitar esta pluralidade, essas diferentes opiniões, estes diferentes posicionamentos que têm por trás toda uma história, toda uma experiência de vida das pessoas. Com isso, não estamos dizendo que todas as posições, que todas as posturas, que todas as propostas sejam de partida corretas, justas e legítimas. O que nós estamos dizendo é que podemos discutir essas questões sem que necessariamente venhamos a atacar pessoas, sem que precisemos de imediato desqualificar o ser humano que ali está diante de nós, colocando as suas opiniões, expondo as suas ideias. A posição que eu trago aqui, portanto, ela está embasada desde o princípio naquilo que nós, como cristãos, acreditamos. Tem sua base na revelação das Escrituras Sagradas, que já no princípio, em seu primeiro versículo, em Gênesis 1:1, lemos: No princípio criou Deus o céu e a terra. Do mesmo modo, a mais antiga confissão de fé dos cristãos, uma herança legada a nós pela igreja primitiva, o credo apostólico, inicia dizendo: Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. A igreja, a denominação da qual eu faço parte, costuma todos os anos publicar, incentivar a reflexão nas suas igrejas locais, nas suas comunidades, em cima de um tema e também de um lema. O tema normalmente é um assunto proposto e o lema é um versículo bíblico. O tema de 2018, no ano passado, portanto, era Igreja, Economia, Política. Essas questões estão embasadas em ordens da criação entendidas pelo reformador Martim Lutero como sacerdócio, matrimônio e autoridade secular. A partir disso, portanto, seria possível e é possível desdobrar toda uma temática mais ampla a ser discutida. Cremos que Deus criou o mundo estabelecendo uma ordem que se discerne no reconhecimento de uma estrutura plural. Deus criou o mundo desta maneira. É a realidade como Ele a fez, como o próprio Deus a criou e a deu a nós. Deus, o Criador, portanto, é aquele que sustenta todas as coisas, como nós lemos no segundo livro da Bíblia, no Êxodo, o capítulo 20, o verso 2, onde o próprio Deus se revela dizendo: Eu sou o Senhor, o teu Deus. E é sob este reconhecimento de que há um Senhor, um Deus, um único absoluto, o Criador de todas as coisas, é que nós temos a premissa de que para tudo mais há um espaço para relativização em nossas discussões, em nossos debates, diante dos poderes e a busca pelos melhores caminhos entre nós, entre a humanidade, sobre a criação de Deus. Absoluto, só Deus. Nós, nossas ideias, nossas opiniões, nossas propostas, uma vez que reconhecemos este absoluto, podemos humildemente reconhecer que somos limitados
e que, diante de toda e qualquer discussão, diante de toda e qualquer proposta, nós jamais teremos condições de apreender o todo e, portanto, sermos colocados numa posição de destaque superior aos demais. Um segundo aspecto da visão de mundo no entendimento cristão a respeito da realidade e da condição humana é a queda. Quando nós estamos falando de queda, nós nos referimos ao acontecimento relatado, revelado em Gênesis 3, e estamos, portanto, falando também do pecado. O apóstolo Paulo, já escrevendo à igreja lá no Novo Testamento, aos Romanos, capítulo 3, 23, afirma muito bem que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Vejam, todos pecaram. Não há, assim, espaço para alguém querer se colocar acima do bem e do mal. Não há possibilidade de um observador neutro da realidade capaz de emitir juízos perfeitos. O pecado corrompe todas as coisas, inclusive a nossa mente, a nossa capacidade intelectual, o nosso racional. Nas palavras do escritor e intelectual inglês Chesterton, o pecado original constitui a única parte da teologia cristã que pode realmente ser provada. O que Chesterton está dizendo é que basta nós olharmos à nossa volta, assistir aos noticiários, caminhar pelas ruas de nossas cidades, que nós constataremos degradação humana. Nós constataremos coisas que nós mesmos somos responsáveis, que geram dor, injustiça, mentira, corrupção. Tudo isso tanto na vida de outras pessoas, como consequência na vida de outros, como também sobre o meio ambiente, a criação de Deus em geral. Dito isso, podemos de imediato descartar essa postura de nós contra eles, pois se todos pecaram e se todos nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, o mal não coloca pessoas uns contra os outros tão somente, mas nós reconhecemos a partir da queda que a linha divisória não passa entre você e eu, mas passa pelo coração de cada um de nós. Todo tipo de maniqueísmo, de polarizações, qualquer desrespeito à pluralidade de posições possíveis na sociedade, na própria igreja, portanto, deveriam ser evitados. Somos todos pecadores, passíveis de erros. E, por outro lado, como já dissemos, somos todos seres feitos à imagem e semelhança de Deus. Foi assim que Deus nos criou. Outra questão importante ainda a se colocar é que não é possível confessar um Deus criador, soberano e mantenedor de todas as coisas, ao mesmo tempo que nós, então, vamos, por outro lado, declarar política, tô fora. Ah, política não se discute. Não dá. Vejam, esta não é uma posição, não é uma postura legítima do cristão que entende que ele faz parte de um mundo que Deus criou. Deus, por ter criado todas as coisas, ele está interessado em toda a sua criação, em todos os assuntos. Os cristãos, assim, deveriam ser os primeiros a buscarem exercer a sua cidadania com interesse e responsabilidade, zelando para que a realidade à sua volta pudesse ser trazida novamente, aproximada àquilo que Deus tem como intenção desde o princípio, quando ele cria todas as coisas, ele olha para o produto da sua criação e constata que ficou bom, que ficou muito bom. Nós entendemos que a igreja, antes de ser uma instituição, é gente, é povo. Quando eu falo de igreja aqui, eu me refiro à igreja orgânica, o povo de Deus a serviço da missão deste Deus no mundo. E essa missão, na perspectiva missional, consiste em que nós sejamos este povo que é uma bênção às demais nações sobre a terra. Isso faz parte do caráter missional da igreja. É a essência da igreja ser colocada no mundo por Deus para abençoar o outro, para ser uma bênção sobre a terra, sobre a criação de Deus. E é por isso que, apesar das polêmicas que este tema pode suscitar, eu entendi que deveria fazer esse vídeo voltado para questões políticas, para ajudar na reflexão de cristãos que se interessam pelo tema, que não simplesmente se acomodam. A minha intenção não é trazer essa proposta simplesmente para polemizar por polemizar. Isso não nos ajuda.
Eu quero fazer isso sob a convicção do Deus no qual nós cremos como cristãos e da natureza deste Deus, sabendo que, ao tratar de questões como a política, nós estamos abordando mais um aspecto, mais uma dimensão da realidade plural que Deus criou. Vamos lá então? Primeiramente, eu chamo a atenção para o risco que a queda e nossa necessidade de reconciliação com Deus nos colocam frente às ideologias, especialmente as ideologias políticas. Que risco é esse? Ao reconhecermos a soberania de Deus, como nós lemos em Êxodo, eu sou o Senhor teu Deus, algo traduzido posteriormente pelo próprio Jesus Cristo em Mateus 28:18, quando ele diz: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Então, ao abordar esse tema nesta perspectiva, estaremos em condições de colocar a política, como todos os assuntos que despertam as nossas paixões, em seu devido lugar. Como assim, você talvez me pergunte? Vamos ler um trecho do livro de Êxodo, um trecho que nos apresente o contexto maior. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto. Êxodo 20, os versos 2 a 5. Ao acompanharmos a saga do povo de Israel, este povo eleito por Deus para ser uma bênção entre as nações, como nós encontramos em Gênesis, o capítulo 12, nós veremos o quanto a idolatria foi um grande problema. Um dos problemas da idolatria é que a pessoa ela vai se tornando semelhante, parecida com o objeto da sua adoração. Um dos salmos, o autor lá, depois de expor os ídolos, ele conclui no Salmo 115, o verso 8, dizendo: tornem-se como eles aqueles que os fazem e todos aqueles que neles confiam. Há um livro de Gregory Bayle, cujo título é Você se torna aquilo que adora, uma teologia bíblica da idolatria. Nós recomendamos este livro para todos aqueles que desejam se aprofundar, entender um pouco mais este assunto à luz das Escrituras, à luz da Bíblia. Por causa desse risco de desumanização que a idolatria provoca, nós entendemos a importância de uma adoração corretamente direcionada, pois é impossível ao ser humano ele não adorar. O próprio Jesus deixou isso muito claro quando disse que ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Mateus 6, verso 24. O coração humano sempre se devotará a algo. Calvino já teria dito que o coração humano é uma fábrica de ídolos. O ser humano, todos nós, somos seres religiosos que inclinam o coração para alguma coisa que faça sentido. Nós buscamos alguma fonte de sentido para as nossas vidas, algo capaz de dar um significado maior, unificador para todas as coisas. Nós somos assim. E então, o que acontece? Quando nós deixamos de reconhecer que Deus é este absoluto, então, inevitavelmente, estaremos entregues a qualquer outra coisa, aos ídolos que elegemos para conferir a nós sentido, o sentido que buscamos. Cabe a reflexão sobre o potencial que as ideologias políticas têm para elas mesmas tornarem-se também ídolos diante do qual nos prostramos, ídolos que requerem a totalidade de nossas devoções, de nossos recursos, de nossas energias. Será que quando nós nos encontramos tão engajados política e ideologicamente, a ponto de não mais respeitarmos o outro, não estaríamos absolutizando algo que deveria ser relativo? Será que não estamos invertendo as coisas? Sim. Uma ideologia baseia-se num fragmento da criação de Deus. Seja este fragmento algo físico, concreto, seja uma abstração, uma ideia. O que fazemos então? Em vez de partirmos do absoluto legítimo, que é Deus,
Acontece de um ídolo nascer da absolutização de um fragmento catapultado para a condição de absoluto. Nós pegamos um aspecto da criação de Deus e colocamos isso acima do próprio Deus. E então, essa coisa, essa ideia, esse objeto, acaba por tornar-se ela mesma um ídolo, assumindo o lugar de absoluto, assumindo o lugar de Deus, assumindo a prioridade da nossa atenção, da nossa devoção. E como fazemos com tudo aquilo que nos é caro, nós somos capazes de empreender verdadeiras guerras, verdadeiras batalhas, sejam elas discussões lá nas redes sociais, sejam guerras onde realmente pessoas morrem. O que acontece é que este compromisso do nosso coração com este fragmento alçado à condição de absoluto passa a reivindicar que tudo mais se submeta a esta visão que procura expressar uma narrativa que seja coerente com o seu compromisso prévio. Aquilo que nós divinizamos como ídolo exigirá de nós sacrifícios. Sacrifícios que podem ser, muitas vezes, a nossa família, os nossos amigos, o nosso tempo, os nossos recursos, a nossa saúde. Todo ídolo, todo ser ilegítimo que reivindica a nossa devoção total, ela exigirá de nós sacrifícios. Passaremos a enxergar, a entender, a explicar o mundo pelos óculos que este ídolo coloca em nós. As grandes questões que preocupam a humanidade, como a origem, o diagnóstico dos problemas sobre o mundo e as eventuais soluções que nós propusermos, passam a receber uma explicação que seja coerente com este compromisso religioso primário e, por definição, idólatra. A escritora Hannah Arendt, em seu livro As Origens do Totalitarismo, define ideologia da seguinte maneira. Ela diz que a ideologia é como os ismos, esse sufixo que pode explicar a contento de seus aderentes toda e qualquer ocorrência a partir de uma única premissa. Fica assim a pergunta: qual seria a premissa pela qual nós estamos enxergando? Quais são as lentes pelas quais nós interpretamos a realidade e o mundo? A partir de qual absoluto nós enxergamos e procuramos explicar a realidade à nossa volta? Será que eu mesmo não estou também por demais comprometido com ismos ideológicos e deixando que a minha visão, o meu discurso cristão se submetam a eles? Outro autor chamado Kenneth Minogue, ele define ideologia dizendo que uma ideologia é qualquer doutrina que apresente a verdade salvífica e oculta do mundo sob a forma de análise social. Continua ele dizendo, é característica de todas essas doutrinas a incorporação de uma teoria geral dos erros de todas as outras. Você também já notou como muitas vezes nós conseguimos nos colocar tão cegamente atrás de uma ideia que, de alguma maneira, a imagem que passamos é que só nós estamos certos e todos os outros estão errados? Para outro escritor, Russell Kirk, a ideologia seria, desde a Segunda Guerra Mundial, qualquer teoria política dogmática que consiste no esforço de colocar objetivos e doutrinas seculares no lugar de objetivos e doutrinas religiosas, e que promete derrubar dominações presentes para que oprimidos sejam libertados. Por uma espécie de messianismo político, continua o autor, o adepto de uma ideologia, ele promete a salvação neste mundo, declarando ardentemente que não existe outro tipo de realidade. Vejam, então, que há uma verdadeira cosmovisão, uma visão de mundo, uma maneira de compreender o mundo e a realidade por detrás das ideologias. É significativa uma afirmação de David Koyzis de que, dada a propensão do pecado, ou dada a propensão ao pecado, as pessoas que passam a esperar a salvação como uma possibilidade histórica real começam logo a procurá-la em formas alternativas. Assim, o autor, de alguma maneira, está dizendo que nós, como cristãos, somos alvos e, de alguma maneira, alvos fáceis também das ideologias e de tomarmos as ideologias como um verdadeiro ídolo, porque uma vez que já faz parte da tradição e da história da doutrina cristã aguardar a salvação, aguardar este novo mundo, este novo reino, esse reino de Deus,
nós muitas vezes impacientemente queremos antecipá-lo por nossas próprias forças, pelos nossos próprios empreendimentos humanos, hoje, aqui e agora. Com isso que então já dissemos até aqui, eu espero ter conseguido deixar claro a razão que me leva a alertar sobre a potência, o potencial idólatra das ideologias. Todas elas. Nós seríamos ingênuos se, no afã de combatermos uma determinada ideologia, abraçássemos cegamente uma outra, uma ideologia concorrente por entendermos ser ela a melhor alternativa contrária apenas no polo oposto. Eu diria ainda que nós, no Brasil, estamos vivendo alguma coisa nessa medida, essa polarização. Ela não é boa, independentemente do lado que se queira impor. A postura cristã, ela é mais cautelosa, ela é mais desconfiada de si mesma. E nós temos razões para isso, por causa do pecado, por causa da queda. Sem esta humildade, nós nos arriscamos a abraçar determinadas ideologias e até mesmo sem muitas vezes o perceber, instrumentalizar a nossa religião, instrumentalizar o nosso discurso, a nossa igreja, o púlpito, em favor de um compromisso ideológico previamente assumido. A autocrítica deveria ser uma das características principais de nós cristãos. Sempre que lideranças cristãs ignoram esse risco, partindo para uma militância política e ideológica mais intensa, correm um risco de ignorar a pluralidade da igreja orgânica e acharem natural usar a denominação, usar o discurso cristão, o púlpito, o poder que essas lideranças, pastores, muitas vezes recebem nas igrejas locais, dentro das suas denominações, e então geram verdadeiras divisões. Tudo, inclusive a fé, é colocado a serviço da sua opção ideológica pessoal. E o resultado inevitável será muita confusão, polarizações e manifestações de descontentamento, quando não divisões. Eu gostaria de finalizar tudo o que eu estou dizendo com alguns breves, rápidos exemplos daquilo que estamos falando. Tomemos, por exemplo, o liberalismo. O liberalismo diz defender os direitos humanos. Nisso eles estão corretos. Se o conservadorismo defende a importância da tradição e da continuidade histórica, nisso eles acertam. Se os nacionalistas defendem a solidariedade comunitária entre aqueles que compartilham de uma mesma cidadania, ponto para eles. Se os socialistas pregam a equidade econômica, merecem todo o reconhecimento por este aspecto. O fato de nós termos sido criados à imagem e semelhança de Deus mantém em cada um de nós certa capacidade de fazer leituras corretas da realidade à nossa volta. Nós podemos olhar para questões que envolvem justiça, questões que merecem a atenção do mundo e emitir juízos acertados. Somos todos, assim, independentemente de nossa fé, independentemente do pecado, capazes ainda de demonstrar uma inclinação para coisas santas, como diria Martim Lutero, o reformador. Na tradição cristã, na tradição reformada, nós poderíamos falar ainda do conceito de graça comum, uma vez que Deus continua sustentando todas as coisas a partir da sua graça. Como Jesus mesmo disse, este Deus faz cair a chuva sobre bons e maus, faz o sol raiar sobre bons e maus. Mas o que nós não podemos ignorar é a realidade da queda. E essa consciência é que deveria nos manter muito alertas, muito realistas, primeiramente a respeito de nós mesmos. Qual que é o problema? O problema reside em tomar tais aspectos legítimos da realidade e torná-los verdadeiros absolutos sobre os quais sustentamos toda uma teologia, toda uma ideologia. A deificação de um aspecto da realidade criada por Deus torna-se em idolatria que gera verdadeiros efeitos nefastos e, como todo ídolo, vai exigir sacrifícios em nome de uma causa. Os regimes totalitários, ao longo da história, servem de exemplo para nós. Cada ideologia, cada idolatria causará os seus próprios efeitos colaterais quando se ignora a complexidade da realidade criada por Deus. Essa realidade que é bem mais ampla e quando nós
ignoramos esta realidade sem submeter o nosso próprio juízo ao único e verdadeiro absoluto que é Deus, as consequências virão. Seja nas instituições religiosas, seja no Estado, quando o compromisso ideológico toma a proporção de devoção incondicional reivindicada por um ídolo, então amizades, irmandade, solidariedade, tolerância, respeito, tudo isso será deixado para segundo plano em nome de um projeto de poder capaz de instaurar a utopia, o paraíso na terra pelas próprias forças, custe o que custar. Mas na perspectiva cristã, nós sabemos que o reino depende não de nós mesmos, não de nossos próprios projetos, mas daquele que detém toda a autoridade nos céus e na terra. Com isso, eu lembro uma citação de Lesslie Newbigin, que alertava já na metade do século passado, dizendo: a vinda de Jesus precipita a crise da história. Uma vez dada a visão desta nova era, deste novo reino, haverá profetas oferecendo as bênçãos desta nova era em termos diferentes daqueles oferecidos na história de Jesus. E é com uma citação do mesmo Newbigin que eu quero encerrar esse vídeo. Diz ele: haverá sempre a tentação, mesmo para aqueles dentro da comunidade cristã, de encontrar a chave do sucesso de algum projeto nosso, de ver nosso programa, seja de crescimento de igreja ou de desenvolvimento humano, como a história de sucesso que fará sentido, que dará sentido à nossa vida. O Evangelho chama-nos de volta várias vezes à verdadeira chave, que é Jesus, Jesus Cristo crucificado e ressurreto, para que nós aprendamos que o significado da história não pode encontrar seu significado no final de um processo de desenvolvimento, mas que a história recebe o seu significado no que Deus fez em Jesus Cristo e que nos prometeu fazer, e que o verdadeiro horizonte não está no final bem-sucedido de nossos projetos, mas na vinda de Jesus para reinar definitivamente. Continua o autor: se observarmos o fim do seu ministério terreno na cruz, é claro que Jesus foi rejeitado igualmente por todos, ricos e pobres, governantes e povo. Diante da cruz de Jesus Cristo não há partes inocentes. Sua cruz não é a favor de uns e contra os outros. É o lugar onde todos são culpados e todos são perdoados. A cruz, assim, não pode ser convertida na bandeira por uma luta de uns contra os outros. Fiquemos, portanto, com Cristo e seu Evangelho, com o Deus que envia esse Cristo a dar a sua vida na cruz por cada um de nós, pois Ele é aquele quem transcende todas as ideologias. Sabemos que este vídeo ficou um tanto quanto longo, sabemos também que ficamos longe de esgotar o assunto, várias coisas podem ser desdobradas a partir daquilo que nós dissemos aqui, e eu incentivo você a deixar aqui embaixo do vídeo a sua fala, a sua proposta, a sua sugestão, a sua crítica, até mesmo a sua dúvida. Quem sabe nós não criamos uma série para aprofundar outros temas a partir daquilo que nós tratamos aqui. Forte abraço, que Deus te abençoe, seja você uma bênção ali onde Deus te colocou.